Sejam bem-vindos a mais um programa Sorrindo Mais e Melhor. Hoje nós vamos falar sobre um assunto super diferente e nós temos um convidado muito especial. Um convidado que ele já fez sorrir melhor sendo dentista e hoje em dia ele faz sorrir mais com uma iniciativa muitíssimo interessante e diferente que ele criou. E eu só fui descobrir isso por um acaso, porque é o seguinte, esse entrevistado de hoje, ele é meu colega de faculdade. E na época que eu fazia faculdade, ele sentava do meu lado, era pertinho, porque eu me chamo Carla e ele tem um nome que começa com A, né? Então a gente sentava pertinho na bancada de dentística, que a gente aprendia a fazer restauração, essas coisas. Ele era muito quietinho e tal, mas sentava ali perto, né? Então eu sempre me lembrava dele. E há uns anos atrás eu resolvi fazer um encontro de turma de odontologia, né, que geralmente sou eu que organizo, e eu peguei a listinha lá do pessoal da faculdade e comecei a digitar no Google para ver se eu achava as pessoas e conseguia entrar em contato para chamar para esse encontro e tal. E aí cheguei no nome dele, André Luiz Botelho de Andrade. Aí eu falei, bom, digitei lá, dali a pouco veio um monte de referência, livro, palestra, curso, não sei o quê, foto no exterior. Falei, peraí, será que é o mesmo? Ele era tão quietinho. Da onde? Que história é essa? Como assim? Não, deve ser outra pessoa. Peraí, deixa eu... Eu falei, eu esperava um dentista, dali a pouco vem um monte de referência. Aí, dali a pouco eu olho, agora eu vou abrir a tela, vou mudar, gente, olha. Aí vejo uma foto como essa, né? Aí fuço mais, dali a pouco vejo. Eu falei, gente, mas é o André mesmo. Aí, conversando com o Papa, falei, gente, que história que é essa? E aí foi que eu... indo atrás dele e tal, procurando para que a gente se encontrasse, descobri o que ele estava fazendo hoje em dia. Não é mais odontologia, gente, mas eu vou falar para vocês, é uma coisa que faz muita gente sorrir mais, viu? E agora está aqui, André Botelho de Andrade, André Luiz Botelho de Andrade, que eu fiquei procurando, para contar para vocês o que é que ele começou a fazer e como, por quê, como que surgiu essa coisa toda que é agora eu vou mudar a tela, gente, olha só. A Pantocrator, essa que é a iniciativa dele, que ele vai contar pra gente aí. É uma alegria estar aqui no programa com você, Carla. Conforme dito por você, nós somos colegas, né? E somos colegas, de certa maneira, né? De profissão. Mas eu realmente não exerço mais a profissão, já faz muitos anos. E realmente, inclusive a comunidade Pantocrator começou quando nós éramos... na faculdade, porque começou em 1990, nós entramos em 89 na faculdade, né? É real 89, nós éramos, né? Nossa! Já lá começaram os primeiros passos da comunidade, né? Na verdade, assim, eu sou católico desde criança, junto com os meus pais, eu frequentava grupo de oração, né, da Renovação Carismática, né? E na minha adolescência eu tive alguns percalços, etc. E eu fiz uma experiência de Deus na minha adolescência, já pouco antes da faculdade, e que aquilo me marcou muito profundamente, né? Uma experiência assim do amor de Deus pelo homem, né? Um amor, um desejo, né? Deus tem um desejo por cada pessoa humana, né? E isso foi uma experiência muito, muito do nada. Eu estava fazendo ginástica, né? Eu fazia muita ginástica em casa, tal. E aí alguém colocou uma canção do Padre Jonas Abib, que é fundador da comunidade Canção Nova, cantando uma passagem da Bíblia, Isaías 49, pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta, não ter ternura pelo fruto de suas entranhas, mesmo que esquecesse, eu não te esquecerei nunca. Isso me marcou profundamente, eu fui abrir a Bíblia e caí nessa passagem. Eu comecei a ser muito marcado por aquilo. Deus tem um profundo desejo pelo homem, né? Porque tantas pessoas se sentem abandonadas por Deus no seu sofrimento, e há muito sofrimento humano, né? E aquilo começou a me tomar interiormente. Eu me inseri dentro de uma equipe de jovens, que pregava retiros para jovens, trabalhava com jovens, etc. E aquilo me movimentava muito interiormente, né? Eu preciso levar as pessoas, nos seus sofrimentos, a perceber que Deus as ama, né? Que as pessoas são amadas por Deus, né? E isso foi movimentando. O padre que orientava aquela equipe, lá pelas tantas, chegou para mim e falou, por que você não começa uma comunidade católica? Aí eu fiquei, uma comunidade, como assim, né, tal. Mas algumas coisas foram acontecendo, né? Engraçado, eu tive essa conversa, deve ter sido no primeiro ano da nossa faculdade, 89, o padre me chamou para conversar, né?
E eu muito interiorizando tudo aquilo, tentando entender, sabe? E no meio da agitação da faculdade nossa, né? Tudo aqueles estudos, mas também tentando entender tudo aquilo me marcava muito profundamente, sabe? Talvez por isso que eu era um pouco quieto também, né? Talvez mais introspectivo, né? Agora, só uma licencinha, disso que você falou, você estava fazendo ginástica, você ouviu uma música que citava a Bíblia, e aí você abriu a Bíblia e calhou na mesma... Isso, na mesma passagem, coisa, exatamente. E foi aí que isso me marcou muito profundamente, né? Porque fez na hora você falar, nossa, tem alguma coisa, porque não existe coincidência, né? É que, por causa do tempo, eu não disse aqui, é que eu vivia um sofrimento e eu me sentia muito abandonado por Deus, né? Quando eu tive essa experiência, então eu tive o inverso, entende? É como se fosse, eu tô aqui, né? Você está achando que eu não tô vendo, mas eu tô vendo, né? Mas uma presença muito forte, muito de um amor, eu gosto de usar esse termo, devorador de Deus pelo homem, sabe? E isso é fundamentado biblicamente. E aí então eu comecei toda esta experiência, né? E começamos a comunidade em 1990. Acontece que eu comecei a partilhar isso com alguns jovens, alguns amigos de igreja, que eles começaram a se identificar com aquela minha proposta, né? Olha, precisamos levar as pessoas a conhecer o amor de Deus nos seus sofrimentos, né? E ser consolada por Deus. Deus as ama, porque quando a pessoa conhece profundamente o amor de Deus, a pessoa é muito livre, porque na verdade, Carla, as pessoas são escravas de tantas coisas, nós somos escravos de tantas coisas, de pessoas, de amores, de afetos, de prazeres, de sonhos, entende? Coisas boas da vida, a vida é muito boa, né? Mas quando nós não temos assim a profunda marca do amor de Deus dentro do seu coração, essas coisas ganham uma importância indevida delas para o homem, sabe? E essas coisas começam a escravizar, a pessoa não é livre, né? Eu sou casado, né? E muitos anos eu gosto de dizer assim, para que você viva bem em dois, você precisa saber viver sozinho. Se eu sei viver sozinho, entende? Eu sei viver em dois, porque o outro não é para mim a solução da minha vida, é oportunidade de amar, entende? O outro é aquele que eu vou amar, não é aquele que eu vou sugar para as minhas vontades. Isso é muito bom, porque isso me liberta do outro, me liberta da pessoa que eu mais amo, a minha esposa, entende? É uma parceria, não uma necessidade, né? Bom, mas aí então, em 1990, esse grupo se reuniu pela primeira vez, né? E nós começamos a pregar retiros para jovens. O nosso objetivo era evangelizar jovens, falar disso para os jovens, né? Ia muitos jovens assim, envolvidos com droga, jovens tinham histórias muito difíceis, né? Nos retiros iam jovens com arma, né? Teve situações, né? Foi gente armada na época e tal. E tudo aquilo levando essa mensagem, né? Essa evangelização para os jovens. Só que isso foi crescendo, essa obra, né? No início nós achava que era uma coisa pequena, uma comunidade, mas essa comunidade foi crescendo a tal ponto que depois, em 1995 mais ou menos, nós nos formamos em 92, né? Um pouquinho depois que a gente se formou. Eu comecei a sentir o ímpeto de deixar tudo só para fazer isso, só para essa evangelização. Porque também a obra começou a crescer e a gente, tanto eu quanto a minha esposa é bioquímica, né? E inclusive ela depois fazia jornalismo, nós começamos a ser sugados por isso e as outras pessoas ali próximas, né? Até o ponto que eu comecei a pensar em deixar a profissão para dedicar somente a isso. Só que era uma loucura, né? Porque a profissão foi que eu investi na minha vida, né? Eu tinha um consultório, na época era assim, eu tinha um consultório em Guanabara, eu era concursado em Hortolândia, Quer dizer que você tinha um salário legal, né? E eu fazia orto, uma especialização em orto. Que é uma das especialidades que mais dá uma condição financeira boa, né? E eu também fazia estágio lá no hospital da PUC, no bucomaxilo, com o pessoal da PUC, sabe? Sim. Fazia tudo isso aí. Mas aí eu comecei a sentir esse chamado, né? E começou a ser muito forte. A história a minha esposa era contra,
no primeiro momento. Faço ideia, porque a gente acaba pensando sempre no prático, né? É. Aquele pé no chão é da mulher, aquele pé grudado no chão. Mas todo mundo era contra, minha esposa, meus pais, todo mundo. Mas eu não conseguia desfazer daquilo, entendeu? E eu até falava, alguém falou, nossa, André, você está exagerando com isso. Eu falei, estou exagerando, não tem cabimento um negócio desse, né? Mas era uma coisa muito forte dentro de mim. E a obra ia crescendo, e os frutos vinham acontecendo, nossa, frutos muito edificantes na vida das pessoas, sabe? E aí, inclusive, a minha esposa, que nós éramos noivos, terminou o noivado comigo por causa disso, porque ela achou que eu estava exagerando e tal, né? Mas o tempo é curto, eu estou sendo muito rápido aqui na história, mas ela teve uma experiência de Deus que ela começou a querer a mesma coisa que eu queria. Né? Olha, ela primeiro deu um break, um chega pra lá, você falou, não, eu vou em frente, e no fim ela mesma teve aquela coisa de vai lá, porque é lá que é o caminho, e acabou voltando. Inclusive foi curioso, porque na verdade foi assim, nós éramos noivos, eu tinha financiado um apartamento, eu estava voltando, eu e ela fomos ver o apartamento, né? Estava voltando, eu falei, não sei se nós vamos morar aqui nessa casa. E ela falou, por quê? Né? Falei, por causa do chamado, né, da comunidade de vida. Ela falou, ela ficou furiosa, né? Foi quando ela terminou. Mas aí ela teve uma experiência e ela começou a sentir esse chamado, né? E a própria comunidade no início achava, porque somos uma comunidade católica, tá? Onde vivemos uma espiritualidade, somos católicos, aprovados no cristianismo pela Igreja Católica, né? Só que na época todos nós éramos assim profissionais, todos os membros mas éramos pequenos, nós éramos por volta de 30 pessoas, coisa assim nessa época, 30, 40 pessoas. Né? E aí que eu tive esse chamado, num primeiro momento a própria comunidade foi contra, que também achou que eu estava exagerando. Mas é que tem muito nuances nessa história que não dá para me contar. Até chegar ao ponto, eu tomei a decisão, a Tânia tomou comigo, a Tânia é minha esposa, né? E os frutos foram vindo e as pessoas foram se convencendo que aquilo era a vontade de Deus, né? Os meus pais, né? O pessoal da comunidade. E aí outras pessoas começaram a tomar essa atitude também, né? Acontece que eu não sou tão estranho na órbita, não, porque é o seguinte, começou a surgir na Igreja Católica, depois do Concílio Vaticano II, que foi um grande encontro dos bispos, 1965 a 67, uma nova maneira de consagrar a vida para Deus, né? Porque ordinariamente nós temos a vida religiosa dentro da igreja, né? As religiosas e tal. Então começou a surgir uma nova maneira de pessoas dar inteiramente a sua vida para Deus sem ser exatamente um religioso. Tá. Então quer dizer que surgiu isso daí e vocês foram nessa linha. Em que isso daí aconteceu em 1994, 95, mais ou menos. Tá. Então agora, gente, vocês estão vendo uma coisa, o cara era dentista, super bem, trabalhando e tal, sentiu esse chamado, foi se aprofundando nessa situação, até chegar uma hora que parou com tudo para se dedicar exclusivamente ao serviço ao próximo através dessa comunidade católica. Agora nós vamos chamar os nossos apoiadores culturais, daqui a pouquinho a gente volta e aí vamos contar o que isso tudo virou, tá joia? Aguenta aí que a gente já volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Sorrindo Mais e Melhor. E vamos continuar ouvindo aí um pouquinho da história da Pantocrator, que é uma comunidade católica que foi fundada pelo nosso entrevistado André Luiz Botelho de Andrade. Bora lá então falar um pouquinho mais. Continua a história aí que eu tô super interessada. Vamos lá, Pantocrator. Eu dizia que eu vi que isso não estava acontecendo só comigo, estava acontecendo na igreja, no mundo inteiro, né? Realidades como essa, como por exemplo é o caso da Canção Nova, que é mais conhecida que nosso, né? A Canção Nova também é uma comunidade católica? A Canção Nova é uma comunidade do mesmo modelo, só que eles trabalham com televisão, né? Então eles têm toda uma divulgação disso, né? Eles são mais antigos que nós também, né? Então eu vi que eu não era o único que estava acontecendo isso dentro da igreja, né? Então é o que se chama novas comunidades dentro da igreja, uma nova forma de consagração de vida, onde pessoas casadas, solteiras, celibatários, padres, a comunidade tem padres, entendeu?
que vivem essa vida comunitária. Aí nós temos duas maneiras de viver a comunidade. Nós chamamos de comunidade de aliança, que são pessoas que vivem toda a espiritualidade, o trabalho, mas tem seus trabalhos, que a gente chama no século, no mundo. Então, tem lá médico, dentista, advogado, sei lá, um monte de coisa. Né? Certo, faz parte da comunidade, mas não deixou de viver uma vida regular. Que é a grande maioria. Né? E também temos aqueles que vivem como, que é o meu caso, que vivem só para a obra da comunidade, né? E que tem uma vivência comunitária mais intensa. Sobretudo no caso dos celibatários e os padres, né? Que eles moram, né? No meu caso, eu sou casado e eu moro na minha casa. Né? Então, e que tem essa vida comunitária e que dedica integralmente para a obra, que nós chamamos de comunidade de vida. Né? Né? Então, a comunidade foi crescendo e foi configurando assim. Algumas pessoas foram sentindo a viver de uma maneira e outra dessa maneira. A maioria, hoje nós somos mais ou menos umas 400 pessoas na comunidade, né? Mas a obra da comunidade atinge um número bem maior que isso. Né? São 400 pessoas, vida ou 400 pessoas entre vida e aliança? Entre vida e aliança. Ah, tá. Que vive vive só para a obra, nós somos entre 50 e 60 pessoas, né? Nesse momento. E aí, então, a comunidade chama-se Pantocrato. Né? O que é Pantocrato? É um nome que às vezes causa estranheza. Né? Pantocrato, pan é tudo, crator, governo. O mesmo crato de democracia. Democracia Sim. É o governo do povo. Pantocrator é aquele que governa todas as coisas, que é o Cristo. Né? Então, o Cristo é chamado, em alguns textos da Bíblia, de o Pantocrator. Né, aquele que governa toda coisa. Existe uma iconografia, que é uma imagem de um Cristo muito característico do Cristo Pantocrator, né, que nós veneramos muito. E nós vemos toda uma espiritualidade em cima do Pantocrator, que em tudo viver a vontade de Deus para viver essa realeza de Cristo no mundo. Aquilo que eu dizia, né, eu viver o mundo sem ser escravo dele, entende? Viver as realidades do mundo, mas sem ser escravo das realidades do mundo, entende? Então, essa é a realeza do Cristo. E a comunidade foi crescendo, então, tanto nesse sentido de pessoas, mas também em obra. Né? Então, hoje a comunidade, nós temos vários projetos de trabalho, nós temos projetos que atuam junto à juventude, nós chamamos de Projeto Juventude Fiel. Um projeto que trabalha com famílias, que chama Família Torna-te o que és. Um projeto de evangelização, que chama Projeto Vinde Verde, e cada projeto tem várias ações, muitas ações dentro desses projetos. Né? Tem um projeto formativo tanto formativo na fé, quanto assim, na vida de sociedades, então reflete um pouco a sociedade, né, a organização, o mundo, chama Projeto Filhos no Filho. E temos também um projeto chamado Bom Samaritano, que com ações mais sociais. Então, por exemplo, nós temos um trabalho com adictos, né? Pessoas que, na verdade, que têm dependências. Na verdade, nós temos uma parceria com algumas instituições em Campinas. Nós ajudamos a reinserir na sociedade pessoas que passaram lá, entendeu? Certo. É uma das coisas. Nós temos um trabalho, por exemplo, Bom Samaritano, que vai nas casas, vai nas famílias, mas sobretudo vai em hospitais, vai em situações de sofrimento, entendeu? Então vai levar ali uma evangelização, uma palavra de consolo. Às vezes nós temos também um trabalho nas periferias, às vezes de ajuda material, né? Mas também de orientação. Nós temos inúmeros, a comunidade tem inúmeros trabalhos, todos os nossos trabalhos, nós falamos assim, para levar a pessoa à dignidade de filho de Deus, tá? Para que a pessoa encontre a dignidade de ser filho de Deus. Então, os trabalhos são inúmeros, em várias ações organizadas. Temos também trabalho no campo de comunicação, nós temos um site, né? Nós estamos muito em algumas TVs, né?
TVs católicas, nós temos bastante atuação. São ativos. É. Agora eu vou aqui passar para vocês. Isso aqui é a sede de vocês hoje em dia, É a né? sede em Campinas. A sede em Campinas, que fica no bairro No Botafogo, na né? rua Culto à Ciência. É quase em frente. Certo, então quer dizer que fica no bairro Botafogo, quase em frente ao Culto. Mas ali, a casa tem igreja aí dentro, tem salões aí dentro, né? É bem grande, a gente só vê a frente, eu falei, é pequenininha, não, então ela é enorme. E essa é a sede em Campinas, mas eu vi que vocês têm sede em vários outros lugares, né? Tem em outros países também? Nós estamos em outras dioceses no Brasil, né? Como, por exemplo, São José dos Campos, Santos, né? Em outros lugares no Brasil, que fazem esses trabalhos, mas como começou em Campinas, Campinas é maior, né? Nós temos também na França, né? Onde uma diocese chamada Avignon. Nós estamos em 2 cidades lá, uma cidade de Châteauneuf-du-Pape, que é um vinho famoso, inclusive, e Entregues, onde nós temos trabalhos lá, inclusive nós assumimos uma paróquia lá, e lá na França, onde nossos seminaristas estudam. Os jovens que estão se preparando para o sacerdócio estudam na França. Nós temos também uma missão no Peru, na selva do Peru, uma região muito pobre de lá, porque o Peru é dividido em 3 regiões, litoral, as montanhas e a selva. A selva é mais pobre. Nós temos estamos lá na selva, com todo um trabalho lá também, né? Então, e outros lugares no Brasil, né? Inclusive, por exemplo, provavelmente nós vamos abrir em Lima também, uma outra ação de trabalho em Lima, né? Lá no Peru. Então a comunidade foi se expandindo, né? Então você veja, é impossível hoje eu exercer a profissão, né, diante de tudo isso, né? Na verdade, isso tudo me suga profundamente, né? Então, hoje a minha vida toda é dedicada para isso, para esses trabalhos, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu era... Sabe que eu tenho saudade, às vezes, da nossa profissão. Eu não deixei a profissão porque eu não gostava. Eu gostava. Você gostava, né? Às vezes eu vou no consultório dos colegas, eu fico com saudade, assim, sabe? Mas não é que a profissão é muito importante, né? Mas foi um chamado de dar a vida para as almas, né? É vocação. É vocação, né? Apesar de você gostar da odontologia e tal, é uma coisa diferente, é especial, você foi chamado para isso. Exatamente. E graças a Deus aceitou, porque você vê, 400 pessoas, olha, dá uma festa boa, hein? Dá. Dá sim. E olha, vou passar agora a telinha, eu também tirei aí uma cópia da página do site, né? Eu vi que tem muita coisa mesmo, muito bacana. Tem cursos, tem vários projetos, né? Inclusive, eu faço convite. Quem está nos ouvindo a conhecer nosso site, www.pantocrator.org.br. Ali estão todas essas atividades, inclusive as missas, nós temos missa diária lá, cursos, conforme você disse. Nós temos um curso muito interessante, por exemplo, formação humana. As pessoas gostam muito desse curso, que visa trabalhar a estrutura humana da pessoa, né? Porque para a pessoa ter fé, viver bem a fé, ela precisa ter uma humanidade sadia, né? Então, por exemplo, a título de exemplo, tem esse curso que você pode conhecer através do site, né? Uma coisa que eu quero salientar, né, também, nós somos, eu não sei se eu disse, uma comunidade católica aprovada pela igreja, reconhecida oficialmente, né? Pela igreja, em nível diocesano, em nível vaticano também. Apoiada pelo Papa e tal. Então, somos plenamente católicos apostólicos romanos, né? Então, aqueles que quiserem nos conhecer, inclusive ir à missa, né? Todos os dias tem missa na comunidade, são todos bem-vindos, vai ser uma alegria. E mais uma última perguntinha aí para a gente encerrar o programa. Como que vocês sustentam tudo isso? Gente, vocês que estão assistindo, de repente, ou pode participar e pode também ajudar, né? Às vezes essas comunidades vivem precisando, né? Essa é a loucura, né? É a loucura de todo mundo, né? Pois é. Mas nós nos sustentamos basicamente através dos benfeitores, nós chamamos construtores da fé, que são benfeitores da obra, pessoas que conhecem a obra, que
sejam os membros ou pessoas que beberam, que colheram frutos nas suas vidas disso e que ajudam, são benfeitores, construtores da fé. Vive de doações. De doações. Então, aqueles realmente que quiserem nos ajudar, é claro, para nós sempre é uma providência muito grande. Através do site você pode descobrir a maneira de fazer isso. E também nós temos alguns trabalhos que rendem um pouco de fundos, mas é pouca coisa. Então, por exemplo, os próprios cursos que mencionei, nós temos nas casas sempre tem uma lanchonetezinha, uma loja, né? Mas estas coisas são... só um pinguinho. São um pinguinho. O grosso mesmo acontece através dessas doações generosas das pessoas. Gente, então era isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês viram, Pantocrator é uma comunidade católica, precisa da sua ajuda. Se você está aí assistindo, participe, que isso daí é mais importante do que tudo, né? E também, se puder ajudar, é uma coisa séria. Eu posso dizer, conheço o André há muitos anos, sempre foi correto, mesmo na época de faculdade, né? E hoje em dia fazendo aí esse trabalho super bacana, muito lindo. É uma coisa diferente, uma pessoa que ouviu aí o chamado, está ajudando um monte de gente. Então, se vocês tiverem interesse, só entrar no site e vão ser muito bem-vindos, tá joia? Um abração para vocês e até o nosso próximo programa.